O amanhecer na savana africana não chega suavemente. Chega como um holofote que se acende repentinamente em uma cena que nunca está vazia. A luz surge e revela o que a noite apenas parcialmente ocultara. Grama seca, poeira suspensa, longas sombras que se estendem como dedos e um silêncio que não é paz, mas tensão contida. Porque aqui, mesmo quando ninguém se move, tudo está decidindo algo. Ao longe, o horizonte começa a se distorcer. Primeiro parece uma mancha escura, depois uma linha irregular e, por fim, transforma-se numa massa compacta que avança com a lentidão do inevitável. Não é uma nuvem, não é uma colina, é uma manada de búfalos do cabo. Dezenas, às vezes centenas, caminhando como um único corpo feito de muitos corpos. O som de seus passos não é mero ruído, é uma pulsação. Uma batida forte que faz o chão vibrar. Cada búfalo parece esculpido em carvão. Pele grossa, escura, quase sem pelos, com aquele brilho opaco de quem está acostumado a suportar dificuldades. Não parecem frágeis, não parecem vulneráveis. E, no entanto, na savana, nada está isento. Um macho adulto pode pesar quase 1 tonelada. Não é um número para impressionar, é uma realidade que molda tudo ao seu redor. Esse peso é inútil se mal utilizado, mas no búfalo faz parte de uma estrutura projetada para a resistência. Ombros altos, um pescoço poderoso, um peito largo, costas compactas e, acima de tudo, os chifres. Aí reside a mensagem mais clara. Eles não são apenas longos e curvados, não são apenas armas. Estão fundidos à testa, formando um escudo ósseo, o cerno. Um tipo de capacete natural, duro e denso, projetado para absorver impactos, resistir a choques e transformar um golpe em vantagem. Muitos predadores aprendem a temer esses chifres por experiência ou instinto herdado. Um leão pode ser forte, sim. Pode ter garras, mandíbulas e estratégia. Mas o búfalo tem algo que perturba o leão. Ele nem sempre foge. Às vezes fica parado, às vezes se vira, às vezes ataca. E quando ataca, não há negociação. Um único golpe bem dado pode quebrar costelas, arremessar um corpo de centenas de quilos pelos ares ou, no mínimo, deixá-lo gravemente ferido. Na savana, um ferimento que impede a caça é uma sentença de morte. É por isso que até o rei hesita quando a presa parece estar lutando pela vida. Mas o verdadeiro poder do búfalo do cabo não se limita a um único indivíduo. Sua maior força é a coesão. Eles não vivem como animais vadios que se cruzam por acaso. Vivem em comunidade, movem-se em formação, respondem uns aos outros e protegem-se mutuamente. Os filhotes e crias permanecem no centro, como se a manada fosse uma muralha viva. Os adultos formam um perímetro rígido e, dentro desse perímetro, o grupo respira e avança. Não é uma defesa perfeita, mas é uma que obriga o predador a pensar 2 vezes. Na savana, pensar 2 vezes às vezes é a diferença entre comer e morrer. E enquanto o bando avança, a paisagem ao redor parece imóvel, mas não está. Na grama alta, onde o sol começa a aquecer a superfície, há formas douradas achatadas contra o chão. Leões. Leoas, na verdade. Porque caçar, na maior parte do tempo, é o trabalho delas. Seus corpos se confundem com a cor da grama seca. Só são denunciados por um piscar de olhos, pelo formato da orelha, pelo jeito como prendem a respiração, como se não quisessem que o mundo os notasse. As leoas não têm pressa. A pressa faz barulho. A pressa consome energia. E na savana a energia é moeda corrente. Elas observam, elas medem. Elas esperam pelo erro, porque o búfalo, embora forte, também se cansa. E a fadiga abre brechas. O vento muda de direção e carrega um cheiro denso, animal, quente. O cheiro de uma grande manada é um mapa invisível que anuncia posição, direção, ritmo. As leoas o recebem como informação, não como emoção. A chave é a separação. Nunca se trata de encarar a parede de frente. Trata-se de isolar uma parte, um indivíduo que desacelera, alguém que se abre um pouco. Alguém que tropeça, que hesita, que encara por tempo demais. Na savana, esses gestos mínimos são gritos. As leoas se enrijecem, sem rugidos, sem drama. Um movimento quase imperceptível entre elas serve de sinal.
E de repente, o mundo explode. A emboscada se transforma em uma corrida. Corpos dourados saltam da grama como projéteis. A distância desaparece em segundos. A poeira sobe. A manada de búfalos reage como um único organismo. Os primeiros a perceber o ataque não são os filhotes, mas os adultos na periferia. Alguns búfalos giram, abaixam a cabeça, exibindo seus chifres. Outros avançam para o centro para compactar a formação. O que seria caos para um observador é, para a manada, uma coreografia aprendida ao longo de gerações. As leoas tentam romper a linha, flanquear o grupo e chegar onde ele está disperso. Mas o búfalo não se comporta como um antílope. O búfalo pode se virar e atacar. E essa possibilidade muda tudo. Uma leoa se aproxima demais e o chifre a obriga a parar, a desviar, a recuar. Num instante, uma investida interrompe seu avanço e, por um segundo, a presa domina o terreno. Não há vitória garantida para ninguém. Só existem decisões rápidas. Quando o bando mantém sua coesão, o ataque perde a eficácia. As leoas sabem disso. Elas continuam sondando, mas cada segundo que passa sem sucesso é energia desperdiçada. E cada segundo representa um risco de ferimento. Então vem o cálculo frio, recuar. Não porque não consigam, mas porque não é sensato. Um predador inteligente não arrisca tudo em uma mesa que pode lhe quebrar os ossos. O fracasso não tem música, não tem final cinematográfico. É uma retirada silenciosa e inequívoca. A poeira assenta. A manada de búfalos retoma seu passo pesado. A vida continua, mas a tensão não desaparece. Ela apenas muda de forma, porque a estação seca é implacável. Com o passar dos dias, o verde torna-se raro. Os poços de água diminuem. A relva transforma-se em palha. A água deixa de fazer parte da paisagem e torna-se um destino. E quando a água é escassa, os caminhos tornam-se perigosos. As migrações não são uma jornada épica por escolha. São um deslocamento forçado, fruto da necessidade. A manada move-se sim, mas cada quilômetro pesa. Cada passo levanta poeira que se agarra à pele. O calor castiga. A fadiga acumula-se. E a fadiga é a inimiga invisível que torna até os mais fortes vulneráveis. Em outra parte da savana, longe do andar pesado dos búfalos, uma energia diferente percorre o solo. Não é um bloqueio, é uma corrente. Cães selvagens africanos, Lycaon pictus. Padrões manchados, pintas pretas, brancas e ocre, como se a natureza os tivesse pintado às pressas, mas com personalidade. Nenhum é igual ao outro. E esse detalhe, que parece estético, tem uma função. No caos da perseguição, os membros se reconhecem, eles se localizam, eles se seguem. Suas grandes orelhas funcionam como antenas. Elas dissipam o calor e captam sons. E seus corpos são feitos não apenas para correr rápido, mas por longos períodos. Ao contrário da chita, que explode em velocidade em segundos, os cães selvagens constroem a vitória com resistência e coordenação. Eles caçam como uma banda sincronizada. Um ataca, outro empurra, outro espera. A presa corre, vira, tenta ser mais esperta, mas a matilha se adapta, muda de direção, mantém a pressão. E quando a presa se cansa, ela cai, não por um golpe final espetacular, mas por exaustão. Mas o que torna os cães selvagens verdadeiramente extraordinários não é a caça, e sim sua estrutura social. Em sua matilha, apenas um casal se reproduz, os alfas. Os outros suprimem seus instintos reprodutivos e se tornam coadjuvantes. E esse coadjuvante não é simbólico, é prático. Quando os filhotes nascem, toda a matilha participa. Há babás que ficam com eles, adultos que caçam e retornam, e antes de comer, regurgitam comida para os filhotes. É um dos sistemas de criação coletiva mais fortes entre os carnívoros. Em um lugar onde a competição parece ser a norma, eles demonstram que a cooperação também é uma estratégia letal, mas essa cooperação não os torna invencíveis. Na savana, sempre há alguém maior, mais numeroso ou mais oportunista. E é aí que entram as hienas. Crocuta, crocuta. A risada áspera e perturbadora pode ser ouvida de longe como um alarme. As hienas vivem em clãs, estruturas complexas com hierarquias definidas.
E aqui, ao contrário de muitos outros carnívoros, o poder reside nas fêmeas. Elas são maiores, mais dominantes e controlam a alimentação e a reprodução. Cada indivíduo conhece seu lugar e essa disciplina social permite que elas ajam como uma força organizada. Apesar do mito, as hienas não são apenas necrófagas. São caçadoras capazes de abater antílopes, zebras e presas de médio porte com brutal eficiência. Suas mandíbulas são ferramentas extremas, podem esmagar ossos e aproveitar quase tudo. Isso as torna recicladoras do ecossistema, sim, mas também inimigas diretas. Roubam presas de cães selvagens quando têm oportunidade, pressionam guepardos, brigam por restos com leões. Na savana, comida é território, e território nem sempre é defendido com dentes. Às vezes é defendido com números. A noite também joga a favor deles. Quando o sol se põe, as hienas ficam mais ativas e ousadas. No escuro, o riso não é um som engraçado, é um lembrete de que há olhos observando. E enquanto patrulham, os cães selvagens precisam decidir se comem rápido, se mudam de lugar, se abandonam uma carcaça prematuramente. Porque um roubo pode significar fome para os filhotes. E fome para os filhotes significa um futuro arruinado. Enquanto esse drama se desenrola em um canto, a manada de búfalos continua sua marcha em direção à água. E na estação seca, a água se torna uma armadilha. Porque as presas são forçadas a vir. E os predadores sabem disso. Perto de uma das últimas fontes de água, um bando de leões espera. Eles não correm, não se expõem. Permanecem imóveis na sombra como se fossem parte da paisagem. Sua paciência não é romantismo, é tática. Eles sabem que o cansaço faz o trabalho. Sabem que, em algum momento, a manada de búfalos diminuirá o ritmo. Quando a manada entra na zona, a formação já não é a mesma. A longa jornada esticou a linha. Alguns indivíduos seguem em frente, outros ficam para trás. A poeira entra em suas narinas, o calor pesa, e então o erro acontece. Um búfalo exausto perde terreno. Não é muito, mas é o suficiente. Na savana, a distância não é medida em metros, é medida em potencial. O ataque é rápido. Os leões atacam de vários ângulos, tentam derrubar, agarrar, imobilizar. Um búfalo pode revidar, pode virar, pode investir. Mas se estiver cansado, se estiver sozinho, a força coletiva já não o protege. E aí se revela a crueldade do sistema. A manada, para sobreviver, por vezes, tem de continuar. Não há ritual, nem luto. Há um breve silêncio, uma tensão, e depois o grupo segue em frente. Deixa a morte para trás como parte inseparável da jornada. Para os leões, é uma recompensa pela paciência. Para o búfalo, é um lembrete brutal de que mesmo a comunidade mais forte tem fissuras quando a natureza aperta o seu cerco. Oportunistas se aproximam, hienas farejam, abutres aparecem. O ecossistema ganha vida ao redor da carcaça. E nessa ativação também há lógica. Nada é desperdiçado. A savana recicla. A morte se alimenta. É cruel, sim, mas é assim que as coisas funcionam. E enquanto tudo isso acontece, a terra treme novamente em um ritmo diferente. Elefantes africanos, Loxodonta africana. Gigantes gentis, mas gentil não significa indefeso. Eles se movem em manadas lideradas por uma matriarca, a guardiã da memória. Ela sabe onde encontrar água quando ninguém mais sabe. Ela se lembra de rotas secas passadas, refúgios seguros. Em um mundo em transformação, a memória é uma arma. Os filhotes caminham no centro, cercados por tias, irmãs, avós. E se o perigo surge, elas formam um círculo defensivo, presas estendidas, orelhas em pé, trombas esticadas. A savana entende essa linguagem. Os elefantes passam horas comendo, arrancam galhos, desenterram árvores e abrem caminho. Sem perceber, criam poços d'água enquanto cavam. Esses poços se tornam fonte de vida para outros animais. Eles também mantêm o equilíbrio entre floresta e pastagem, removendo arbustos e permitindo que a grama cresça. São verdadeiros engenheiros do ecossistema. Por onde passam, a savana é remodelada. Em áreas rasas com águas turvas, hipopótamos aparecem. Corpos enormes, submersos, quase imóveis. Apenas os olhos, as orelhas e as narinas acima da água. Parecem calmos, mas não são. São territoriais, poderosos e capazes de violência explosiva. Um macho dominante controla um trecho. Abre a boca como um aviso, exibindo longas presas. Debaixo d'água, empurrões e contato físico mantêm a distância. Os filhotes se agarram às mães, às vezes, subindo em suas costas.
Durante o dia, eles conservam energia. À noite, saem para comer. Mesmo a calmaria esconde um potencial explosivo. E agora, acima de tudo, surgiu uma mudança que não pertence ao antigo ciclo de chuva e seca. A mão humana. Cercas, estradas, gado, assentamentos. Fragmentação. Os búfalos perdem suas rotas. Os cães selvagens tornam-se mais vulneráveis a doenças transmitidas por cães domésticos. As hienas são atraídas por lixões e os conflitos se intensificam. Os elefantes enfrentam a caça ilegal e a perda de habitat. Os hipopótamos perdem áreas úmidas. E cada perda desencadeia outras. A savana continua selvagem, sim, mas já não é definida apenas por garras e chifres. É definida por decisões humanas que alteram a paisagem sem pedir permissão. Mesmo assim, existem esforços em curso. Corredores protegidos, guardas florestais, comunidades que defendem a vida selvagem, programas de controle sanitário, turismo responsável. A questão não é se a savana precisa ser governada. Não precisa. A questão é se ela pode continuar a existir com espaço suficiente para ser ela mesma, porque se seus passos se calarem, não será apenas um animal que se perderá. Uma memória viva do planeta se perderá. E essa memória está escrita em cenas como esta, uma manada de búfalos avançando como uma muralha, leoas calculando o custo do risco, cães selvagens cuidando de seus filhotes como uma responsabilidade coletiva, hienas reciclando o que o mundo deixa para trás, elefantes abrindo caminho nas águas para outros, hipopótamos dominando rios com uma calma perigosa. Na savana, a sobrevivência não é um filme, é uma rotina brutal. Mas dentro dessa brutalidade existe algo surpreendente, o cuidado. Porque mesmo entre predadores, mesmo em meio a conflitos, mesmo quando a morte está próxima, a vida insiste em nutrir, em proteger, em sustentar os mais vulneráveis. E quando o sol nasce em pleno e o calor começa a se intensificar, a poeira assenta novamente por um tempo. Não porque a guerra tenha acabado, mas porque está se recarregando. Na savana, tudo para recomeçar. E o que parece ser apenas mais um dia é, na realidade, uma vitória completa para aqueles que conseguiram sobreviver até o amanhecer. A manhã avança e o calor começa a apertar como uma mão que não solta. Na savana africana, o sol não nasce devagar, nasce com um propósito, como se cada grau a mais fosse um novo teste para quem caminha sobre a relva escaldante. O ar vibra, a distância torna-se enganosa, e os corpos, já exaustos desde o amanhecer, começam a medir cada movimento. Aqui, até a imobilidade é uma escolha. Longe das grandes manadas, onde o ruído de muitos corpos dita o ritmo do território, existe outro tipo de caçada. Uma caçada feita de silêncio absoluto e uma explosão final. Na sombra irregular de uma acácia, uma figura esguia se camufla entre as manchas de terra. A chita. Não há outro animal na savana que concentre tanto potencial em tão poucos segundos. Seu corpo parece feito para cortar o ar. Peito profundo, coluna flexível como uma mola, pernas longas que buscam não força, mas velocidade. Suas garras não se retraem completamente. Precisam de contato constante com o solo para manter a tração. Tudo nela aponta para um único instante, o momento da decolagem. Mas hoje a fêmea não está caçando para si mesma. Ela está caçando para os outros. A poucos metros de distância, escondidos entre a grama baixa e os arbustos espinhosos, 3 filhotes com apenas alguns meses de idade movem-se desajeitadamente. Eles ainda não conhecem o medo como conceito, apenas como sensação. Brincam com insetos, mordem folhas e tropeçam nas próprias patas. Não entendem que sua existência depende do retorno da mãe com comida antes que o sol transforme o chão em uma chapa quente e antes que o cheiro de sangue atraia hienas, leões, qualquer boca disposta a roubar. A mãe chita não se afasta muito da toca. Cada metro a mais representa um risco para os filhotes. O vento é crucial. Se o vento atrair, a presa foge antes mesmo que ela consiga correr. Se o vento revelar a localização dos filhotes, a tragédia pode acontecer mesmo sem presa. Ela se move em diagonal, usando terrenos baixos, ondulados e arbustos esparsos. À sua frente, um pequeno grupo de gazelas de Thompson se move com constante nervosismo. As gazelas vivem em estado de alerta perpétuo. Seus olhos grandes, audição aguçada e saltos rápidos são o resultado de gerações de reprodução seletiva. Mesmo assim, elas ainda cometem erros. Uma jovem se afasta um pouco do grupo, hesita por um segundo a mais e abaixa a cabeça para mordiscar a grama seca.
A mãe chita se achata contra o chão, sua respiração se torna mínima. Não há tensão dramática externa, apenas tensão interna. O cálculo do momento exato. Quando começa, não há margem para erro. Uma largada prematura deixa a presa despreparada. Uma largada tardia deixa a gazela muito à frente. Então, acontece. Em um segundo, a figura pintada se transforma em uma flecha viva. O chão parece se mover sob suas patas. A poeira levanta. A gazela reage tarde demais. Tenta virar, saltar, fingir. Mas a velocidade da chita não é apenas rápida, é precisa. Em poucos segundos, a perseguição termina. Um golpe controlado derruba a presa. Uma mordida firme corta seu fôlego. Tudo termina tão rápido que o silêncio retorna antes mesmo que o eco do movimento se dissipe. Não há comemoração. A mãe não fica. Ela não come ali. Levanta a cabeça, olha em volta. O maior perigo não é a presa morta, mas quem a vê. Ela arrasta o corpo rapidamente para uma área com alguma cobertura. Cada segundo com carne fresca exposta é um convite à competição. Hienas podem aparecer sem aviso. Um leão pode reivindicar a presa simplesmente por causa do seu tamanho. Até mesmo abutres podem revelar a cena do céu. A mãe come apenas o suficiente para recuperar as energias e então, com a maior parte do corpo ainda intacta, retorna para a toca. Carregar a presa é pesado, lento, a torna visível. Mas não há alternativa. Seus filhotes não conseguem andar até a carcaça. Ainda não. Ao chegar, ela coloca a gazela no chão. Os filhotes correm para dentro, desajeitados, mordendo onde podem. Eles não comem com técnica, comem desesperadamente. A mãe permanece vigilante. Cada som a faz levantar a cabeça. Ela sabe que uma única hiena pode atrair outras. Ela sabe que leões patrulham. Ela sabe que até mesmo uma grande águia poderia abocanhar um filhote se ela não for cuidadosa. A maternidade na savana não é ternura sem preço, é vigilância constante. Enquanto a mãe chita protege sua comida, uma cena diferente se desenrola em outro ponto da planície. Uma leoa jaz imóvel na sombra baixa de uma árvore. 3 filhotes se aconchegam contra sua barriga. São frágeis, com os olhos ainda fechados, alheios ao fato de que sua espécie domina territórios inteiros. Nas primeiras semanas, a leoa se separa do bando. Não por capricho, mas estrategicamente. Os filhotes são vulneráveis não apenas a hienas e leopardos, mas também a outros leões. Quando um novo macho assume o controle de um bando, ele mata os filhotes que não são seus para forçar as fêmeas ao cio. É uma regra brutal do sistema. A leoa sabe disso instintivamente. É por isso que ela se esconde. É por isso que ela se defende, mesmo contra os de sua própria espécie. A leoa não é apenas força bruta, ela é uma guardiã. Se detecta algum movimento estranho, ela se tensiona, colocando-se entre a ameaça e seus filhotes. Seu corpo se torna uma barreira. Ela não hesita em confrontar um leopardo, rosnar para uma hiena ou mostrar os dentes para um macho intruso. O risco é enorme, mas o cálculo é claro. Sem defesa, não há filhotes. E sem filhotes, não há linhagem. Quando os filhotes estão grandes o suficiente, a leoa os leva de volta para o bando. Lá, criá-los se torna coletivo. Outras fêmeas amamentam filhotes que não são seus. Elas se revezam para cuidar deles. O cuidado é compartilhado. Nos leões, a maternidade é individual a princípio e comunitária depois. É uma rede que protege os mais vulneráveis com a força de muitos. Mais adiante, na sombra profunda de uma velha acácia, uma leoparda repousa em um galho. Sua pelagem manchada se camufla com a luz que filtra pelas folhas. Do alto, ela observa a planície com uma calma enganosa. A leoparda é o mais solitário dos grandes felinos. Não vive em matilhas, não caça em grupo, não compartilha território. Cada fêmea domina uma vasta área onde se move, caça e cria seus filhotes sozinha. E sozinha é literal. Seus filhotes, escondidos na densa vegetação rasteira, dependem de que ela retorne com comida sem revelar sua localização. A leoparda desce da árvore com movimentos que mal quebram o silêncio. Cada passo é abafado pelas patas, projetadas para serem silenciosas. À sua frente, uma manada de impalas pasta com atenção fragmentada. São ágeis, velozes, saltando vários metros. Um erro e a oportunidade se perde. A leoparda abaixa o corpo, avança, pausa, avança novamente.
Ela escolhe um jovem impala que se afastou o suficiente. Quando salta, não há corrida longa. Há uma explosão curta de velocidade. Um golpe, uma mordida precisa na garganta. A presa cai. Sem perder um instante, ela a arrasta para uma árvore e, com uma força surpreendente para seu tamanho, ergue a carcaça para comê-la longe de hienas e leões. Armazenar a presa no alto é uma maneira de garantir alimento por mais de um dia. A leoparda come o suficiente e depois desce para levar restos de comida para seus filhotes. Cada viagem é um risco, cada ausência, uma aposta. Criar filhotes em solidão não é romântico. É uma tensão constante entre caçar e não ser descoberta. Na outra extremidade do território, o chão treme novamente com passos sincronizados. Cães selvagens africanos. Seu modo de se mover é diferente do dos grandes felinos. Eles não se escondem tanto, não esperam tanto. Sua caçada é uma longa perseguição, um desgaste calculado, mas hoje eles não estão caçando. Hoje eles estão cuidando. Em uma toca improvisada, sob arbustos densos, há filhotes recém-nascidos. Seus olhos mal se abrem, seus corpos tremem a cada respiração. Eles não são filhotes de toda a matilha, mas a matilha age como se fossem. Uma fêmea jovem, que não é a mãe, fica para trás para vigiar. Outros adultos saem para caçar. Quando retornam, não comem primeiro. Regurgitam comida para os filhotes. O gesto se repete dia após dia. É uma economia de cuidado que sustenta a próxima geração. Mas o cuidado não elimina o perigo. Hienas patrulham, leões rondam, um erro de localização, um cheiro mal interpretado, e a toca se torna um alvo. É por isso que os cães selvagens mudam de toca se sentem pressão. Eles movem seus filhotes com cuidado, carregando-os na boca um a um para um novo local. É um esforço enorme. Mas é a diferença entre a sobrevivência e a extinção local. Na savana, o lar não é fixo, é móvel. Ele se redefine de acordo com a ameaça. Enquanto isso, os elefantes avançam como uma ilha em movimento. A matriarca dita o ritmo. Ela se lembra de uma poça que ainda tem água. Ela se lembra de uma trilha que contorna um trecho sem sombra. Os filhotes caminham no meio, tocando uns aos outros, tropeçando, aprendendo a usar suas trombas. Quando o calor se intensifica, o grupo para sob um bosque. Eles se banham na lama. A lama não serve apenas para brincar. Ela protege a pele deles do sol e dos insetos. Os elefantes cuidam uns dos outros. Se um filhote fica para trás, uma tia o empurra gentilmente. Se ele cai, alguém o ajuda a se levantar. Na savana, a maternidade não é papel exclusivo da mãe biológica. É um contrato social. Perto de um rio raso, os hipopótamos permanecem imóveis. O macho dominante abre a boca em sinal de aviso para um intruso que se aproxima demais. O intruso para. Não há luta hoje. Estão conservando energia para a noite quando sairão para pastar. Os filhotes se agarram aos flancos das mães. Às vezes, sobem em suas costas. Na água parecem calmos. Mas a tensão está presente. Qualquer transgressão de limites pode desencadear uma violência repentina. E enquanto todos esses dramas se desenrolam em paralelo, a paisagem carrega as marcas de outra força. Cercas, estradas, assentamentos humanos nas margens do território. Búfalos mudam de rota para evitar arame farpado. Cães selvagens perdem presas quando o gado substitui os herbívoros selvagens. Hienas se aproximam de lixões. Elefantes colidem com campos cultivados. Hipopótamos perdem trechos de rios devido a barragens. A savana enfrenta não apenas seca e predação, ela enfrenta fragmentação. Nesse contexto, a maternidade torna-se ainda mais precária. Menos espaço significa menos margem para erros, menos rotas de fuga, menos lugares seguros para esconder os filhotes. O cuidado, que já é uma estratégia custosa, torna-se um desafio ainda maior. Toda mãe, guepardo, leão, leopardo, elefante, está criando seus filhotes em um campo de atuação cada vez menor. E, no entanto, a vida persiste. A mãe chita retorna à toca repetidas vezes, calculando cuidadosamente seus movimentos para evitar ser detectada. A leoa retorna ao bando com seus filhotes assim que eles conseguem ficar em pé sozinhos. A leoparda ensina seus filhotes a escalar antes que aprendam a caçar. Cães selvagens mudam de toca se necessário. Elefantes cercam seus filhotes ao menor sinal de ameaça. Em cada espécie, o cuidado assume uma forma diferente, mas a lógica é a mesma. Sem a proteção da próxima geração, a força é inútil.
Conforme o sol começa a se pôr e o calor diminui, a savana muda seu ritmo. Os predadores se tornam ativos. As presas buscam água antes do anoitecer. As hienas intensificam suas patrulhas. Os abutres aguardam. O dia se despede, mas a luta não termina. Ela simplesmente muda de turno. E nesse ciclo interminável, há uma lição que se repete em cada cena. A sobrevivência não se resume a presas, chifres ou velocidade. Trata-se de laços, de memória, de cuidado, em um lugar considerado um dos mais implacáveis do planeta. O que sustenta muitas espécies não é a agressão constante, mas a capacidade de proteger aqueles que ainda não sabem correr, morder ou fugir. A savana parece inóspita porque de fato o é. Mas por trás dessa aspereza reside uma arquitetura invisível de cuidado que sustenta o ecossistema. E cada filhote que consegue crescer até o amanhecer seguinte representa uma vitória silenciosa contra um mundo que não oferece segundas chances. A noite cai sobre a savana como um pesado cobertor. Não é um apagão repentino, mas um escurecimento lento em que as formas perdem seus contornos e os sons ganham terreno. Quando o último raio de sol se põe no horizonte, o mundo muda de mãos. O dia pertence à visão, a noite à audição, ao olfato e à memória de caminhos invisíveis. Nessa transição noturna, os predadores refinam suas estratégias e as presas recalculam suas rotas. A temperatura cai apenas ligeiramente, o suficiente para que os corpos cansados encontrem um segundo fôlego. A escuridão não é descanso, é uma nova rodada do mesmo jogo. As hienas se movem em grupos dispersos, conectados por vocalizações que viajam por quilômetros. Não são risadas, são códigos. Cada vocalização anuncia presença, status, intenção. Sua sociedade é complexa, dominada por fêmeas maiores e mais agressivas que os machos. Em seus clãs, o acesso a alimento e reprodução é regulado por hierarquias rígidas. Os filhotes herdam o status. A violência não é arbitrária, é a manutenção da ordem. Quando encontram uma carcaça fresca ou avistam um felino se alimentando, não hesitam em lutar. Às vezes vencem pela superioridade numérica, outras vezes perdem pelo tamanho. Em qualquer caso, seu papel é limpar a savana de restos que poderiam espalhar doenças. Não há romantismo nisso, é eficiência biológica. Perto de um lago que seca a cada dia, um búfalo do cabo ferido caminha penosamente. A manada não para ajudá-lo. Não por crueldade, mas por cálculo coletivo. Diminuir o ritmo coloca todos em risco. O búfalo fica para trás, seu corpo maciço, seus chifres fundidos em um escudo frontal, sua pele grossa. Nada disso é garantia de segurança quando a fadiga supera a força. Os leões percebem a oportunidade. Não atacam imediatamente, circulam, esperam a fraqueza para fazer o trabalho. Quando o ataque acontece, não é limpo, é caótico. Os chifres ainda podem ferir. Um leão é arremessado para longe por uma chifrada mal calculada. O preço da caça ao búfalo é alto. Às vezes, o caçador morre. Desta vez, o bando de leões consegue abater o retardatário. Não há comemoração. Há respirações ofegantes, sangue na boca, olhos vasculhando o perímetro. Comer na savana é correr riscos. As hienas já estão se aproximando. Os abutres estão sobrevoando a área. A uma curta distância, a água escura ondula lentamente. Hipopótamos emergem para pastar enquanto a noite cai por completo. Caminham em linhas invisíveis, traçadas pela enorme quantidade de vezes que passam pelo mesmo local a cada noite. Seus rastros são sulcos na grama que conectam o rio às áreas de alimentação. Embora pareçam desajeitados, sua velocidade em terra é surpreendente. Se algo se intrometer em seu caminho, eles não se moverão. A territorialidade noturna é uma linha que é melhor não cruzar. Os filhotes permanecem perto de suas mães. Na escuridão, o contato físico é seu único meio de orientação. Na copa baixa de um bosque, filhotes de macaco se agarram aos corpos de suas mães. Não dormem profundamente. Acordam ao menor ruído. Primatas noturnos não dominam este território. Aqui, os felinos são mestres da furtividade. Um leopardo pode atravessar sem ser visto, escalar, descer e abocanhar um filhote se detectar um momento de desatenção. É por isso que as mães ajustam a posição de seus filhotes repetidamente ao longo da noite. Não é descanso, é vigilância constante. A leoa que escondia seus filhotes durante o dia agora se move em direção ao bando para participar da caçada noturna.
Seus filhotes permanecem escondidos na vegetação rasteira, seu cheiro mascarado pela poeira e vegetação. Não é uma ausência pacífica, é uma ausência calculada. Se ela retornar com comida, os filhotes ganham tempo para crescer. Se não retornar, o risco se multiplica. À noite, as leoas se coordenam sem se enxergarem completamente. Um movimento lateral, uma sombra que para, um corpo que circula. A presa, uma zebra jovem, reage tarde demais. A emboscada funciona, elas comerão rapidamente. Parte da carne será para a mãe, que retornará aos seus filhotes com o estômago cheio e a boca manchada de sangue. Na savana, a comida é transportada no corpo da mãe. Não há outra maneira. Entretanto, os cães selvagens reagrupam a matilha após uma longa perseguição que exauriu uma gazela. A caçada deles é uma corrida de revezamento. Um indivíduo avança, outro assume a liderança, outro bloqueia a rota de fuga. Eles não buscam o golpe perfeito, buscam o desgaste. Quando a presa cai, o grupo come rapidamente, quase sem hierarquia aparente, embora o casal dominante geralmente garanta as melhores porções. Imediatamente, alguns indivíduos retornam à toca para regurgitar comida para os filhotes. A noite é sua aliada. A escuridão reduz a vantagem visual dos leões e permite que o grupo se mova com menos interferência. Mesmo assim, o risco é constante. Um encontro com hienas pode terminar com o roubo da presa. Um encontro com leões pode custar a vida de um filhote se o cheiro da comida revelar a localização da toca. Nos corredores que ligam os poços de água, os elefantes avançam em relativo silêncio. O peso de cada passo faz o chão vibrar. A matriarca marca as pausas. Ela se lembra de lugares onde a água infiltra mesmo em períodos de seca. Ela se lembra de áreas onde caçadores humanos espreitam. A memória da matriarca não é mito, é cartografia viva. Se ela cair, o grupo perde a rota. A noite para os elefantes é um momento de transição. Eles evitam o calor do dia para percorrer longas distâncias. Os filhotes ficam no centro. Quando ouvem um ruído estranho, o grupo para. Orelhas em pé, trombas erguidas. Se percebem uma ameaça, formam um semicírculo protetor. Não há perseguição, há dissuasão pelo tamanho. Na savana, poucas coisas ousam desafiar uma muralha de presas. As hienas se aproximam do banquete dos leões. A negociação é ruidosa. Rosnados, breves arrancadas, tentativas de morder as patas traseiras. Às vezes a pressão numérica funciona, outras vezes os leões seguram suas presas. O resultado varia dependendo da quantidade de animais, da fome e do cansaço. Não há regras fixas, há probabilidades. Nesse ponto crucial, as hienas conseguem abocanhar parte do banquete. Os leões recuam alguns metros, protegendo o que restou. Os abutres aguardam. Só se aproximam quando a violência diminui. À noite, cada carcaça se transforma em uma arena de conflito. Perto da água, um crocodilo permanece imóvel. Sua paciência rivaliza com a dos felinos. Ele espera por horas. Não persegue em terra. Sua estratégia é emboscar a partir da margem do rio. Quando um herbívoro se abaixa para beber, a distância diminui para centímetros. O menor movimento decide a vida ou a morte. As mães que conduzem seus filhotes até a água sabem disso. Os filhotes bebem primeiro, com os adultos formando uma barreira ao redor deles. À noite, o reflexo da água é enganoso. A superfície parece calma. Sob ela, há dentes. A savana noturna também expõe outro conflito. A proximidade dos assentamentos humanos. Luzes distantes interrompem a escuridão. Predadores aprendem a contornar os currais. O gado substitui as presas selvagens em algumas áreas. Isso perturba o equilíbrio. Leões que se acostumam a caçar gado enfrentam represálias. Cães selvagens são perseguidos quando se aproximam demais. Hienas procuram restos de comida. Elefantes rompem cercas para alcançar as plantações. A noite amplifica o contato. E cada contato adiciona tensão ao ecossistema. Para as mães, essa pressão adicional multiplica os riscos. A leoa que precisa caçar perto de um assentamento enfrenta não apenas hienas e leões rivais, mas também armadilhas, cercas e tiros. A chita que evita áreas abertas perde corredores de caça. A leoparda que leva sua presa para o alto de uma árvore perto de uma estrada se entrega pelo cheiro.
Cães selvagens mudam suas rotas para evitar atravessar estradas. A paisagem noturna não é mais apenas natural, é híbrida, e nesse híbrido, criar filhotes exige mais planejamento do que nunca. Mesmo assim, o sistema continua a funcionar. Não perfeitamente, não sem perdas, mas funcional. Os filhotes que sobrevivem às primeiras semanas aumentam suas chances de chegar à idade adulta. Os que morrem alimentam outros. É uma lógica cruel, desprovida de moralidade humana. A savana não recompensa a intenção, mas sim a adaptação. As mães que melhor ajustam suas decisões, quando caçar, onde se esconder, quando se mover, deixam mais filhotes. Com o tempo, essas decisões se tornam características da espécie. À medida que o céu começa a clarear no leste, os sons mudam. As hienas se dispersam. Os leões procuram a sombra para dormir. Os elefantes diminuem o passo. Os hipopótamos retornam à água. As mães voltam para suas tocas. A chita verifica seus filhotes novamente, limpando-os com a língua, movendo-os de um lado para o outro para evitar que o cheiro fique muito forte. A leoa retorna com a barriga cheia e se aconchega à sua família. A leoparda carrega pedaços de carne pendurados na boca. Os cães selvagens reagrupam a família. A noite não resolveu o conflito. Apenas permitiu que a vida continuasse por mais um dia. Na savana, cada amanhecer não é uma promessa de calma. É uma breve trégua antes da próxima rodada. E no âmago dessa repetição, a maternidade permanece o fio condutor que mantém o sistema unido. Sem esse cuidado constante, a força se dissiparia em uma geração. A savana não se sustenta apenas pela violência. Ela se sustenta pela tenacidade daqueles que protegem os frágeis em um mundo que não protege ninguém. A luz da aurora retorna à paisagem com uma lentidão enganosa. Não é um começo suave, mas a revelação de pegadas frescas, corpos exaustos, vestígios que contam o que a noite não revelou por completo. A poeira suspensa no ar captura os primeiros raios e pinta colunas douradas na grama ressequida. Para a savana, amanhã não é descanso, é um balanço. Cada grupo avalia as perdas, reajusta as rotas, calcula as distâncias até a próxima fonte de água. O dia chega com o peso do que foi superado e a urgência do que ainda precisa ser superado. Os búfalos do cabo avançam em formação cerrada, com os filhotes protegidos no centro do círculo vivo que se move como uma única massa. Não é instinto cego, é memória coletiva. Em cada estação seca, as manadas repetem rotas que evitam áreas de maior pressão de predadores e levam a poços d'água que resistem por mais tempo. O solo duro racha seus cascos. A poeira gruda em sua pele negra e transforma seus corpos em sombras em movimento. Mesmo assim, o grupo mantém o ritmo. A coesão é sua principal vantagem. Quando um filhote fica para trás, duas fêmeas o empurram com o focinho de volta para o centro. A mensagem é clara: ninguém caminha sozinho. Nas extremidades do avanço, os machos maiores são os responsáveis pelo confronto. Eles não lideram por hierarquia estética, mas sim por tamanho e chifres. Suas testas fundidas formam um escudo capaz de desarmar uma emboscada. Quando percebem movimento na vegetação alta, param, abaixam a cabeça e sopram ar pelas narinas. É um aviso que não busca a luta, mas a aceita mesmo assim. Os leões avaliam esse aviso com precisão. Um ataque frontal contra búfalos adultos é uma aposta arriscada que pode terminar em ossos quebrados. Por isso esperam a oportunidade, um momento de lentidão, exaustão, distração. Mais adiante, uma mãe chita guia seus filhotes por um corredor curto e sombreado entre acácias. Ela evita movê-los durante o dia, se possível, mas o calor está aumentando e a toca anterior tornou-se insegura. Os filhotes caminham desajeitadamente, com as costas ainda cobertas pela longa pelagem que os disfarça de pequenos texugos. A mãe avança alguns metros, para e olha para trás. Ela repete o padrão. O ensinamento é silencioso. Mova-se em intervalos. Use o mínimo de terreno possível. Não se exponha em cristas abertas. A chita não é forte em confrontos diretos. Sua vantagem é o sprint final. Antes desse sprint, há semanas de cautela. Na orla de um bosque, uma leoparda muda seus filhotes de lugar. Trocar de toca é uma rotina constante para evitar que o cheiro revele sua localização para hienas ou leões.
A mãe pega cada filhote pela nuca e o coloca em um novo abrigo entre raízes e sombra. Depois ela retorna para buscar o próximo. É uma manobra que exige muita energia, mas reduz o risco geral. A leoparda é mestra em usar a energia de forma eficiente. Ela caça quando a oportunidade é clara, evita conflitos que não pode vencer e esconde a presa nas árvores para ganhar tempo para as hienas. Sua solidão não é isolamento, é estratégia. Os cães selvagens reaparecem em formação aberta, orelhas em pé como antenas, captando cada vibração no ar. A matilha decide caçar cedo, antes que o calor torne a perseguição muito custosa. A escolha da presa não é aleatória. Eles evitam animais grandes que possam ferir um membro importante. Preferem ungulados de porte médio, o suficiente para alimentar a matilha e os filhotes. A perseguição é desencadeada por um estalo coletivo. Um dispara, outro corta o ângulo, outro mantém a pressão por trás. A coordenação não precisa de um líder visível. É uma coreografia aprendida pela repetição. Quando abatem uma presa, não param para comemorar. Comem e seguem em frente. Deixar o local reduz o risco de confronto com hienas. As hienas, por sua vez, rastreiam os movimentos de outros caçadores. Elas não apenas seguem rastros, interpretam o comportamento. Onde há atividade de cães selvagens, haverá restos mortais. Onde os leões descansam à sombra, haverá oportunidades para roubo quando eles se levantarem. Sua estratégia é oportunista, mas não caótica. Em clãs, distribuem funções: batedores, perseguidores, finalizadores. A hierarquia feminina decide quem ataca primeiro. Os jovens observam de longe. Aprendem o momento exato de entrar e sair de uma luta sem serem esmagados por corpos maiores. A escola da savana não tem piedade de erros. Nas águas calmas de um lago, hipopótamos disputam espaço. O macho dominante reivindica um trecho. Sua boca se abre num gesto de pura ameaça. Suas presas refletem a luz do sol como lâminas molhadas. Os subordinados se movem alguns metros. Não há luta aberta hoje. A energia é conservada para a noite. Os filhotes se acomodam entre os corpos dos adultos, flutuando na superfície como pequenas ilhas vivas. Proteção aqui não é fuga, é massa. Um grupo de elefantes atravessa uma faixa de vegetação rasteira seca. Ao arrancarem galhos, abrem caminhos que outras espécies utilizarão. Inconscientemente, remodelam a paisagem. Os filhotes tocam cada novo elemento com suas trombas. A matriarca gentilmente conduz os que se afastam demais. Sua memória guia o grupo em direção a uma nascente que ainda não secou. Sem essa memória, os erros são punidos com desidratação. Na savana, a água é o eixo de todas as decisões. Os abutres agora ocupam poleiros invisíveis no céu. Eles não caçam, eles esperam. Seu voo circular é um sinal que outros interpretam. Os leões levantam a cabeça quando os veem, sabem que sua presença indica a presença de comida. Os humanos também sabem disso. Em regiões onde a pressão humana aumenta, os abutres se tornam mensageiros involuntários de conflitos. Onde há carniça perto de estradas, há risco de envenenamento. O ciclo natural se entrelaça com o artificial. As mães continuam a ajustar suas rotinas. A leoa amamenta seus filhotes e os leva para uma sombra mais densa. O leite é energia concentrada. Cada mamada é um investimento contra a probabilidade de perda. A chita observa o horizonte. Se avista hienas, não luta. Reúne seus filhotes e segue em frente. O leopardo descansa em um galho, observando de cima. Cães selvagens deixam um adulto de guarda na toca. O filhote de elefante deita-se entre as patas de um adulto. Em cada espécie, a proteção assume a forma que a anatomia permite. Com o nascer do sol, a atividade diminui. O calor castiga a perseguição. As sombras tornam-se refúgios temporários. A savana parece ficar imóvel, mas não escurece. Sob a grama, os insetos trabalham. No chão, as pegadas secam e perdem a nitidez. O meio-dia apaga os vestígios. É uma vantagem para quem precisa desaparecer. À tarde, o vento traz o aroma de água distante. Os rebanhos refazem seus passos. O búfalo ferido que sobreviveu à noite anterior desapareceu. As hienas encontraram o rastro. O leão, ferido por uma chifrada, caminha com dificuldade. A savana não perdoa ferimentos. A vida não recompensa a bravura inútil. Recompensa a capacidade de seguir em frente. A maternidade neste contexto não é um gesto de ternura.
É uma disciplina de pequenas decisões que se acumulam. Mudar a toca de lugar hoje evita uma perda amanhã. Caçar presas de tamanho médio em vez de grandes reduz o risco de ferimentos. Escolher sombra densa em vez de sombra rasa diminui a probabilidade de ser detectado. Cada escolha aumenta ou diminui a probabilidade de um filhote chegar à próxima temporada. Não há garantias, há margens de segurança. Ao pôr do sol, o sistema se prepara para mais um ciclo. Os leões se levantam, as hienas aprimoram seus chamados, os cães selvagens se reagrupam, os hipopótamos retornam à água, os elefantes se movem em direção ao próximo ponto, as mães contam seus filhotes novamente. A savana não se lembra com palavras, ela se lembra com movimentos repetidos que sobrevivem porque funcionaram. E nessa aprendizagem sem linguagem, o cuidado permanece o motor que impulsiona a história. A noite cai sobre a savana como uma cortina que não traz descanso, mas uma mudança de regras. A temperatura cai o suficiente para que os predadores recuperem suas energias, e a escuridão dá vantagem àqueles que sabem se mover sem serem vistos. As estrelas surgem como feridas de luz em um céu seco. O vento carrega aromas ancestrais, sangue fresco, água distante, grama pisoteada por rebanhos que já não estão onde estavam ao entardecer. A paisagem parece a mesma, mas cada sombra é um limiar. Os leões avançam com uma economia de movimentos que revela experiência. Não há pressa. O grupo se dispersa em um leque silencioso. As leoas não buscam a força bruta, mas sim os ângulos. Uma delas para quando o vento muda. Outra ajusta sua trajetória para evitar quebrar um galho. O ataque, se ocorrer, será breve. Na savana, a eficácia é medida em segundos. Uma emboscada prolongada revela posições e atrai rivais. As hienas, ainda invisíveis, escutam. Elas não perseguem o mesmo objetivo, aguardam o desfecho. Na orla do mesmo território, a manada de búfalos se aconchega ao cair da noite. Seus corpos se aproximam. O calor coletivo reduz a perda de calor e, mais importante, dificulta a captura de uma presa isolada. Os machos se posicionam nos flancos, não rugem, resmungam. O aviso não precisa de som. Seus chifres refletem o luar como arcos esticados. O grupo não para, avança em direção à água com um ritmo pesado, porém constante. Nessa constância reside a promessa da chegada. A chita retorna à nova toca com o estômago meio cheio. Ela não conseguiu a presa ideal, mas trouxe o suficiente para que os filhotes não durmam com fome. A noite é território de outros predadores. Ela se refugia nas sombras e fica de vigia. Se ouvir hienas rindo, mudará os filhotes de lugar novamente antes do amanhecer. A maternidade na savana é sinônimo de movimento. Não existem ninhos permanentes, apenas abrigos temporários. Cães selvagens se reúnem antes de se deslocarem. Uma série de vocalizações curtas sincroniza a intenção do grupo. Eles não caçarão esta noite. Os filhotes precisam de vigilância. Um adulto segue à frente para explorar o perímetro da toca. O rodízio de guarda é um acordo tácito. Quem vigiar a matilha hoje será alimentado amanhã. Em uma terra onde a competição é acirrada, essa espécie escolheu a cooperação como sua principal arma. Não por ser moralmente superior, mas porque funciona. Na lagoa, os hipopótamos saem da água para pastar. À noite é o seu horário. Eles caminham por rotas fixas em direção a áreas de grama mais verde. Não se afastam muito. O macho dominante marca os limites com grunhidos profundos. A agressão aberta é rara, mas avisos constantes mantêm a ordem. Os filhotes vagueiam entre os adultos como se o mundo fosse um corredor estreito protegido por paredes de músculos. A manada de elefantes chega à nascente que a matriarca se lembrava. A água é escassa, mas suficiente para a noite. Os adultos bebem primeiro. Os filhotes esperam. Não é crueldade, é logística. Sem os adultos hidratados, suas defesas ficam enfraquecidas. Então as pequenas trombas provam a água desajeitadamente, aprendendo o gesto que repetirão por toda a vida. A memória do lugar fica fixada nos corpos jovens. Amanhã, essa memória será um caminho. Enquanto isso, a paisagem humana avança pelas bordas invisíveis. Luzes distantes tremeluzem. Cercas alteram rotas ancestrais. Um clangor metálico quebra o silêncio. A savana não faz distinção entre perigos naturais e novos. Responde a ambos com a mesma linguagem de adaptação. Rebanhos recalculam suas rotas. Predadores mudam seus padrões de atividade. O equilíbrio está em constante redefinição.
Antes do amanhecer, os abutres descem para um local onde o ar cheira a ferro. Não há nenhuma cena de caça gloriosa, apenas vestígios. O sistema não celebra, ele continua. Cada espécie ocupa o seu espaço designado. A vida não recompensa o espetáculo, recompensa a persistência. Com o primeiro raio de luz reaparecendo no horizonte, as mães fazem um novo balanço. A leoa lambe seus filhotes e os conduz para uma sombra fresca. A chita cutuca gentilmente um deles com o focinho, corrigindo seu andar desajeitado. A leoparda desce da árvore com um pedaço de carne. Na toca, os cães selvagens despertam com o cheiro de comida regurgitada. No bebedouro, os hipopótamos retornam à água. Os elefantes se preparam para seguir em frente. Os búfalos retomam sua marcha compacta. As hienas se dispersam. Os leões procuram sombra. Não há fim para este ciclo, apenas continuidade. A savana não escreve finais. Escreve repetições que se adaptam. A cada amanhecer, a maternidade torna-se novamente o centro invisível que ordena o caos. Não se trata de ternura sem uma aresta cortante. É uma estratégia de longo prazo num território que não concede descanso. E enquanto essa estratégia continuar a funcionar, movendo-se, escondendo-se, ensinando, compartilhando, defendendo, a vida persistirá nesta paisagem de poeira, sol e decisões que não admitem erros.